prof. Oi, pode falar. A minha internet tá meio ruim, então se você perguntar uma coisa e eu não responder, é porque travou tudo. Tá, não se preocupa, mas eu tô gravando essa aula, eu vou por ela lá na Que é Mágico. E o que você não conseguir acompanhar ao vivo, depois você assiste lá que você consegue tirar suas dúvidas, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então hoje vamos falar das protozooses. O que são protozooses, então? São doenças causadas por protozoários. Os protozoários, nós já estudamos que eles pertencem ao reino protista, que guarda dois grupos, as algas e também os protozoários, né? Especificamente, os protozoários são unicelulares. Maria Clara, por que você disse que seu ser é unicelular mesmo? São seres que são compostos só por uma célula. São seres que são compostos só por uma célula. Eucarionte, Micaela, por que você disse que é um ser eucarionte mesmo? É um ser que possui carioteca, o núcleo é organizado. Exatamente, então é um ser que possui carioteca que já tem um núcleo organizado, né? E eles também são heterotróficos. O que é um ser heterotrófico, Ana Carla? E aí? Não? Arthur? Não. Deixa eu ver quem está aqui. Júlia? Seres heterotrófos são seres que têm um organismo. São organismos que têm como fonte de alimento os nutrientes originados de fontes externas. Isso mesmo. Então, são seres que precisam de fontes externas para se alimentar. Nós, seres humanos, somos seres autotróficos ou heterotróficos? Autotróficos. Heterotrófico. Heterotróficos. Heterotróficos, exatamente. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de produzir o nosso próprio alimento, né? Nós somos seres que a gente precisa de outros seres vivos para se alimentar. Quais seres vivos? Nós precisamos dos vegetais, nós precisamos do boi, do peixe, da galinha, né? Então a gente precisa de outros organismos que já estão nos alimentando. Enfim, então vamos lá. Esses protozoários que provocam doença, eles são muito importantes para a saúde pública, porque desde que ele provoque qualquer alteração no nosso organismo, é importante para a saúde, tá? Então a gente tem que pensar nesse caso. E as principais doenças causadas por protozoários que nós vamos falar hoje, então aí na apostila de vocês, que é a giardíase, tá? A doença de Chagas, a leishmaniose e a malária. Então essas são as doenças que nós vamos estar falando hoje. Bom, abra para mim, Arthur e Ana Carla, na página 155 da apostila de vocês. Abram aí. Estão aí na página 155? Sim? Sim. Vamos começar a falar dessa doença chamada giardíase. Essa é uma doença bastante comum em crianças, tá? Então, as crianças, elas apresentam maior facilidade de desenvolver essa doença. Por quê? Porque as crianças, elas colocam a mão na boca toda hora, né? Então, elas levam a mão na boca a todo momento elas colocam objetos sujos na boca. Então, vamos lá. O que é a giardíase, tá? Então, a giardíase é uma parasitose. Por que é uma parasitose? Porque é provocada por um parasita. Esse protozoário, ele é um parasita. Então, é uma parasitose intestinal. Por que é uma parasitose intestinal?
Porque esse parasita vai ficar onde? Onde que vai ficar? No nosso intestino, tá? Então, é uma parasitose intestinal, tá? Mais frequente em crianças do que adulto, como eu disse para vocês. E tem como agente etiológico, o que é o agente etiológico? Que causa a doença, que é a Giardia lamblia. Então, aí na página de vocês, essa primeira linha que fala assim, ó, a giardíase é uma infecção causada pelo protozoário parasita flagelado Giardia lamblia, que se aloja no intestino delgado, pode grifar, tá? Bom, com esse protozoário, ele é flagelado, ou seja, ele tem um flagelinho prático, ele tem essa forma mais ou menos assim, ó. Parece um ETzinho, na verdade, tá? E aí ele tem esses flagelos assim, ó. Então, esse aqui é a nossa Giardia lamblia, tá? Esse parasita, então, ele é um protozoário que vai estar no nosso intestino humano. E quando ele é conhecido, quando ele é descoberto, na verdade, ele vai ser descoberto porque vocês vão estar apresentando alguns sintomas. Quais são os sintomas que a gente começa a manifestar quando a gente contrai esse parasita chamado Giardia, tá? Então, ele se manifesta por náuseas, então você começa a ter uma náusea, já que é uma sensação de ânsia, tá? E essa náusea, ela vai diminuindo quando ocorre a ingestão de alimentos. Então, conforme você vai comendo, aquela náusea que é provocada por esse parasita, ela vai diminuindo, tá? Ocorre também cólicas, dor abdominal aqui, tá? E depois dessa cólica, começa a ter diarreia. Então, essa é uma doença que vai provocar diarreia. Quando você tem náusea, tem diarreia, então você também vai ter o quê? Perda de apetite. Você perde o apetite. Quando você tem todos esses sintomas, o que acontece com ele? Você vai ficar mais irritado, não vai? Então, a gente vai ter como consequência a irritabilidade. Raramente, essa é uma doença que vai ter sangue nas fezes. Então, é uma doença que não vai provocar fezes com sangue, tá? Em alguns casos, quando está no estado agudo da doença, que é a fase mais grave da doença, tá? A gente vai ter dificuldade de má absorção de alguns nutrientes, principalmente das vitaminas. Então, a pessoa que está com esse tipo de parasita, ela começa a ter o quê? Uma nutrição pobre, porque o parasita vai impedir que ocorra a absorção dos nutrientes. Certo? Como que a gente se contamina por pela giardia? Como que acontece a contaminação da giardia? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ingerir os cistos desse protozoário. Cistos que estão dormentes no meio ambiente. Então, como que acontece? O indivíduo que está contaminado, tá? Esses protozoários lá no seu intestino, tá? Eles estão se desenvolvendo dentro do intestino. Aí, esse indivíduo que ele está contaminado, o que ele vai fazer? Ele vai defecar em algum lugar inapropriado, tá? E aí, quando ele defeca nesses lugares inapropriados, o que vai acontecer? Vai eliminar o cisto ativo do meio. Esse cisto, tá? Então, ele vai se reproduzir, vai produzir mais cistos e vai entrar em contato com a água ou com os alimentos. E aí, quando a gente ingere água contaminada ou alimento mal lavado, a gente começa um novo ciclo, porque daí você vai ter ingerir esse cisto que vai ser romper lá dentro do seu intestino, tá? Então, vamos pensar como que acontece, então. A gente vai ter a ingestão de cistos dormentes. Esses cistos que foram evacuados por um ser contaminado lá no meio ambiente, tá? Aí, de dentro do cisto, sai um trofozoíto, tá? Então, de dentro do cisto sai um trofozoíto. Ele tem esse aspecto aqui. Esse aspecto
vai se alimentar dentro do nosso organismo? Para ele poder dividir. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai se reproduzir por divisão binária. O que é a divisão binária mesmo? Quando ele se divide em 2. Então ele começa a se dividir lá dentro do seu organismo, tá? E aí apenas 1/3 das pessoas infectadas vai começar a ter os sintomas. Olha que interessante. Essa é uma doença, então, que ela é praticamente assintomática. Às vezes a gente tem esse protozoário e a gente nem sabe porque ela é assintomática, tá? E aí, esses cistos, eles esses trofozoides, depois que eles se reproduzem, eles se transformam em cistos novamente, e aí eles vão lá para o final do nosso intestino grosso, junto com as fezes. E o que vai acontecer? Aí uma pessoa vai defecar, esses cistos vai contaminar o ambiente, vai contaminar a água e o ciclo vai se reiniciar. Certo? Entendeu? Entendeu, Arthur? Mesmo, Arthur? Tá. Pessoal, compreenderam? E aí? Sim, prof. Sim. Tranquilo? Sim, prof. Tá. Tranquilo. Então vamos continuar aqui. Como que a gente vai tratar, então? Como que a gente vai se cuidar de uma doença que ela é o quê? Quando a gente pega por alimento e água contaminada. Então, para a gente cuidar disso aí, a gente tem que fazer o quê? Só ingerir alimentos bem lavados e cozidos, tá? Bem cozidos, inclusive. Outra coisa, a gente tem que lavar as mãos muito bem lavadas antes das refeições e também depois de usar o sanitário. Isso é meio de prevenção. Construir fossa séptica e esgoto, porque os fezes esparramados não são impróprios, né? O saneamento básico é fundamental. Outra coisa que é muito importante, eu sempre falo isso para vocês, que é sempre beber água filtrada ou tá? É muito importante, então, tomar água sempre filtrada ou fervida. E tratar a pessoa que está doente. Como que trata essa pessoa? Com remédios específicos, tá? Que é prescrito pelo médico. E aí a pessoa vai estar tratando dessa protozoase e ela vai ter cura bem tranquilamente. É só fazer o tratamento da doença sem problema nenhum. Certo? Mesmo? Ana Carla, você não fez o resumo dessa doença, então você tem que fazer. Tá? Bom, podemos ir então para a próxima doença? Que é a doença do Chagas? Sim? Então vamos lá. Arthur, você vai me controlando o meu tempo aí? Porque eu não vou olhando aqui o tempo e às vezes eu passo da hora, tá? Então vamos para a nossa próxima doença aí, que vai falar um pouquinho da doença de Chagas. Essa doença de Chagas, ela é um pouco mais complexa, justamente porque ela é um pouco mais grave, tá? Então, a doença de Chagas, ela é um pouco mais grave do que a giardíase, que é uma doença bem tranquila de se tratar. Então, vamos lá. A doença de Chagas, então, ela é infecciosa e ela é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, tá? Então, esse protozoário ele é chamado de Trypanosoma cruzi. E por que ela chama doença de Chagas? Porque quem descobriu a doença foi um pesquisador brasileiro chamado Carlos Chagas. Então, quem descobriu essa doença, o descobridor da doença de Chagas, foi Carlos Chagas. Então, é uma homenagem a ele. E outro cientista brasileiro que também participou dessa pesquisa, desse descobrimento, foi o Paulo Cruz. Então, por isso que é Trypanosoma cruzi, tá? Então, é uma homenagem aos seus pesquisadores. Como que a gente pega essa doença chamada doença de Chagas, tá? Então, ela é transmitida quando o Trypanosoma, que é esse protozoário, ele entra no
sangue a partir de um ferimento feito pela picada de um inseto chamado barbeiro. Então, ele não é um inseto pequeno, tá? Ele é um inseto relativamente grande, não é um pernilongo, tá? E esse inseto, ele... Não serve. Então, esse inseto, além de fazer o ferimento na pele, ele provoca bastante coceira, tá? E é uma doença que é bastante comum no interior do Brasil, tá? Então, é um parasitinho aí que vocês têm que tomar cuidado, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, que a gente tem esse parasita ainda, tá? Prof, Oi. antigamente eu fui estudar sobre essa doença. No meu livro falava que pegava principalmente em homens, porque à noite na barba. Eu não sei por que não. Não, na verdade não escolhe muito homem ou mulher, não. Mas realmente ele é chamado de barbeiro porque ele pica mais a região da face, tá? Por isso que ele é chamado de barbeiro. E durante a noite mesmo. Você tá certo, Diego? Então, esse inseto, que é um triatoma, tá? Ou também, para ficar mais fácil, o barbeiro, eles se alimentam de sangue. E quando ele está sugando o sangue de uma pessoa contaminada, ele acaba se infectando. Então, o ciclo começa assim. Esse barbeiro, ele vai picar uma pessoa contaminada para se alimentar, porque ele se alimenta de sangue. E quando ele está se alimentando, ele está sugando os protozoários para dentro dele. Então, a gente fala que os barbeiros, eles são os hospedeiros intermediários. Eles são os vetores, tá? Aí, uma vez que o protozoário vai lá para dentro do tubo digestivo do barbeiro, o parasita vai ser eliminado junto com as fezes quando ele pica um indivíduo saudável. Então, o que aconteceu? O barbeiro se contaminou, tá? Eu tenho doença de Chagas. Aí veio o barbeiro, me picou e se contaminou. Aí esse barbeiro vai se alimentar de outra pessoa. Quando ele vai se alimentar? Lá na carne, ele está saudável, mas ele está contaminado, ele está contaminado na carne. E como? Quando ele pica, no local que ele faz a picadinha, ele defeca. E aí, dá coceira. Quando você coça, você acaba mandando esses protozoários para dentro do seu organismo, para dentro da corrente sanguínea. Então, quando ele faz ali aquela picadinha, ele defeca e aí o sangue vai entrar dentro do organismo humano, tá? Outras formas de contato dessa doença é na vida intrauterina, tá? Então, quando as gestantes são contaminadas, elas podem estar transmitindo esse protozoário, ou também pode acontecer por meio de transfusões sanguíneas, ou... Oi? Repete o que você falou, é que tinha travado, daí eu não vi o que você falou por último, das grávidas. Tá, então, com relação à grávida, eu falei que existem outras formas de contaminação dessa doença, não só através da picada do barbeiro, tá? Então, ocorre a transmissão também pode ocorrer na vida intrauterina quando as gestantes são contaminadas. Pode acontecer também por transfusão sanguínea, tá? Ou por acidentes com instrumentos laboratoriais. Também pode ter infecção se estiver contaminado, tá bom? O que essa pessoa vai sentir? O que a pessoa que tem doença de Chagas sente? Como ela é uma doença mais grave, então vamos lá, ó. A doença, ela possui uma fase aguda e possui uma outra fase crônica, tá? Então, a gente tem duas fases dessa doença, tá? Então, no local da picada pelo vetor, a área vai tornar vermelha. Então, onde o vetorzinho pica, ela vai ficar vermelha e vai ficar endurecida, provocando o que a gente chama de chagoma. E normalmente isso acontece na face, como o Diego disse, tá? O nome dado a essa lesão, causada pela entrada do
protozoário é chagoma. Quando essa lesão ocorre perto do olho, olha que legal, ela é chamada de sinal de Romagnol. Então, quando acontece essa picadinha perto do olho, a gente chama de sinal de Romagnol. O chagoma, ele normalmente vai ser acompanhado de um sintoma bastante característico, que é a formação de íngua. O que é a íngua? Muitas vezes fala isso aí. São as inflamações dos nossos gânglios, principalmente na região do pescoço, axila e virilha, tá? Então, aparece alguma pelotinha assim na região do pescoço, isso é o que a gente chama de íngua, tá? Bom, aí o que a gente tem? A pessoa se contaminou. Após um período de incubação, então, que é um período que a pessoa não tem sintomas, não tem manifestação de sintomas, mas o vírus já está dentro, o protozoário já está dentro dela, tá? E esse período de incubação dura aí cerca de 1 semana. Aí vai ocorrer o quê? A febre, vai ter muitas ínguas, vai ter inchaço do fígado e do baço, vai aparecer uma vermelhidão no corpo, que é semelhante a uma alergia. Olha quantos sintomas que a gente tem nessa doença. E ainda nos casos mais graves, a gente vai ter uma inflamação nas camadas que protegem o cérebro, que a gente chama de meninges, tá? E aí é uma doença que pode provocar meningite associada. Tá vendo como que é uma doença grave? Além disso, os casos podem evoluir e vir a óbito. Os casos fatais são mais raros, porque é uma doença que a gente consegue tratar, tá? A mesma doença sem tratamento, ela vai ficar mais branda e os sintomas começam a desaparecer. Então, durante o ciclo, o sintoma começa a ficar mais brando e aí vai desaparecer. Só que, após algumas semanas ou meses, essa pessoa está totalmente assintomática. Mas o que aparece aí? Durante a detecção de exame de sangue, a gente consegue perceber que você tem parasita morando dentro do seu corpo. Aí vem a fase crônica. Na fase crônica, as manifestações da doença, ela acontece lá no músculo do coração. Por isso que é uma doença tão grave. Porque a doença de Chagas, o parasita, ele vai atingir o seu coração. E aí começa a ter o que a gente chama de arritmia cardíaca, tá? Como o parasita tá lá, ele vai ter, então, os batimentos cardíacos começam a ficar descompensados. E vai, claro, vai ter os batimentos descompensados, vai também perder a capacidade de bombear o sangue. Então, a gente começa a ter problemas cardíacos aí, e problemas cardíacos, nós sabemos que são problemas fatais, né? Então, naquela fase que a gente viu lá atrás, que é a fase aguda, ela não provocou tanto estrago, não é verdade? Mas agora a fase crônica dela, aí sim pode provocar a morte, tá? Perguntas, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? Posso continuar? Sim. Tudo tranquilo. Tá bom. Como que a gente vai prevenir essa doença? Como que a gente previne essa doença? Se tratando? Tratando o doente. Além de tratar o doente. Por exemplo, usar repelente, protetor de tela por exemplo, se você morar na fazenda, é bom você ter protetor de mosquito. Para evitar a presença do vetor, que é o barbeiro, né? Então, a gente pode usar telas, a gente pode usar repelentes, evitar morar em casas de pau a pique, principalmente aquelas regiões mais pobres lá do Nordeste, que tem muitas regiões de casa de pau a pique, ainda ele se esconde dentro das frestas. Então, essas são as alternativas que a gente tem aí para o controle dessa doença chamada
doença de Chagas, tá? Pessoal, nós temos 2 doenças para ver ainda, só que o nosso tempo da chamada está acabando. Então, vou mandar uma outra chamada para vocês lá no grupo, combinado? Tá. Pronto. Ok. Mais um convite lá, então. Até daqui a pouco.